Olá pessoal, venho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a questão Douglas Costa. Tem muita informação desencontrada sendo dita aí, inclusive por alguns jornalistas experientes que estão há muito tempo no mercado. Em primeiro lugar, Douglas Costa recebe muito mais do que é dito, muito mais do que é dito, inclusive pela direção gremista, obviamente. Isso faz parte do negócio, até porque não se expõe valores publicamente em relação ao salário de cada atleta. Mas Douglas Costa recebe muito e é muito valorizado. Foi assim que ele veio para o Grêmio. E quando ele veio para o Grêmio, foi um componente que rachou ainda mais o vestiário tricolor, quando da sua chegada. Nesse período todo que ele ficou no Grêmio, que ele está aqui desde maio do ano passado, Douglas sofreu lesões e também, como todos nós sabemos através das mídias sociais, não mostrou muito comprometimento fora de campo, o que irritou muito o torcedor gremista, que também continua até hoje incomodado com as atitudes do atleta. Agora, o Grêmio precisa readequar a sua folha salarial. Com a queda para a Série B, as receitas cairão bruscamente, como eu falei num vídeo há praticamente 2 meses, falando do impacto da segunda divisão nas finanças do clube. E parece que o superávit se foi em aproximadamente 60 dias. Superávit ainda há, mas o Grêmio vai sofrer muito no ano de 2022, porque terá que fazer uma readequação financeira brutal. E passa também pela questão do Douglas Costa. Por quê? Porque ele recebe muito e impacta no valor que o presidente Romildo quer para a folha de pagamento do Grêmio. Se o Grêmio quer uma folha de pagamento de aproximadamente 8 milhões, um jogador como o Douglas Costa faz parte significativa desse bolo. E o Grêmio precisa de alguma forma equacionar isso. Surgiu o interesse de alguns clubes por Douglas Costa, como o Atlético Mineiro, o São Paulo, mas o salário é proibitivo, inclusive para o Atlético Mineiro. É um salário extremamente alto. Lembrando que Douglas tem contrato até 2024 com o Grêmio. E ele recebe salário, luvas e ainda participação por êxito. Como ele não cumpriu praticamente nenhuma meta desde que chegou aqui, não teve um aumento substancial no salário com a premiação, mas está em contrato. Isso está em contrato. Contrato que foi feito de forma excelente para o atleta e não tão bem para o Grêmio. Podemos ver a partir do desencadeamento do Grêmio para a segunda divisão que muitos itens, cláusulas do contrato, começaram a vazar, a aparecer, e o contrato é extremamente favorável para o atleta. A culpa é de quem? A culpa é do Grêmio. O Grêmio que lá em maio, quando fechou o contrato do Douglas Costa, já estava numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. A direção do Grêmio já sabia da situação, a direção do Grêmio já sabia que o vestiário não andava nada bem, e mesmo assim o Grêmio fez esse contrato fantástico para o Douglas Costa. E aí mostra mais uma vez de que não há planejamento, de que se faz as coisas, não digo essa palavra forte, nas coxas, mas não se faz as coisas pensando na frente. O Grêmio naquela situação, em maio, já estava numa situação ruim, como eu falei aqui. E tem sim que se prever uma queda para a segunda divisão, até porque a direção do Grêmio sabia como estava o vestiário na época. E agora, se na primeira divisão já era um contrato altíssimo, de valores elevadíssimos, imagina numa Série B, onde perdemos receita de televisionamento e muitas outras receitas. O Grêmio precisa se mexer de forma urgente. O Grêmio que precisa fazer uma adaptação financeira na sua folha. E o próprio presidente Romildo já disse
que o Grêmio precisa fazer essa redução, mas ele falou em relação à redução de salário de Douglas Costa. Algo equivocado. A colocação do presidente Romildo foi equivocada na imprensa. Ou estratégica. Porque para o torcedor desavisado, pode ser feita uma redução. Mas para quem está atento, para quem conhece as normas, para quem conhece os meandros do futebol, sabe que não pode haver redução salarial alguma. Tanto na questão do salário do atleta, em carteira, quanto relativo a 40% do direito de imagem. Isso mesmo, nem o direito de imagem pode ser reduzido. O TST, no ano passado, no final de 2021, reconheceu a natureza salarial do direito de imagem dos atletas. Portanto, não é permitida nenhuma redução com contrato vigente. Se houvesse a possibilidade de findar o contrato, colocar os valores a termo e fazer um novo contrato, mesmo assim, isso no futuro pode ser entendido pelo Tribunal Superior do Trabalho como uma manipulação de contrato. Isso não fala apenas de Grêmio, fala em relação a todos os clubes do futebol brasileiro. Então, não haverá redução alguma de contrato. Isso é factual. Da mesma forma que vem sendo ventilado na mídia que Pedro Jeromel reduzirá o seu salário. Não reduzirá salário. Porque não pode. Pode até haver a vontade do atleta, mas isso juridicamente não é permitido. O que vai ser feito com alguns jogadores e com Douglas Costa, se houver interesse da parte dele, porque para ele está muito bom o contrato da forma que está, é o alongamento da dívida. Se o Grêmio deve para o atleta 2 anos de pagamento, poderá ser alongado em 3 anos, de acordo com a negociação entre atleta e clube. Mas não haverá redução alguma de valores, e sim um possível alongamento dessa dívida. O Grêmio quer sim negociar o atleta, porque o valor é muito pesado na sua folha. É preciso que outros clubes tenham interesse no atleta e também em readequar com o jogador um valor mais baixo de salário, de luvas e de premiações. Senão Douglas Costa ficará aqui em 2022 disputando a Série B com vontade ou sem vontade, mas está em contrato. O Grêmio terá que cumprir, porque foi ele que propôs este contrato, foi ele que aceitou os termos feitos pelo atleta e pelos seus empresários. Até mais de um empresário participou dessa negociação, e o Grêmio terá que cumprir de acordo com o que está estabelecido. Te convido para seguir o Gremista Historiador no Instagram, o maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. E conhece EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.